Vinheta Jatec Abertura. Ícone de boneco correndo, segurando um chapéu de formatura. Setas cruzam a tela de baixo para cima. Uma sequência de imagens aparecem, onde o boneco passa por etapas e chega à formatura. Logo é Jatec. Capital humano. Conhecer os modelos de gestão de pessoas. Olá pessoal, eu sou a professora Daniela Coelho. Ela é branca, cabelo longo e loiro, olhos verdes, veste blusa preta e usa brincos longos, visto da cintura para cima. Estou iniciando uma nova disciplina chamada Capital Humano. Daqui a um pouco eu vou falar sobre a disciplina, mas eu gostaria de me apresentar. Eu tenho uma formação em psicologia, tenho alguns cursos de pós-graduação e tenho mestrado também. Hoje eu me divido em sala de aula, ministrando aulas, tanto aulas presenciais quanto aulas em EAD, como vocês estão assistindo agora, e também eu trabalho numa consultoria com todos os subsistemas de recursos humanos, que inclusive é o nosso tema de uma competência que nós iremos só abordar no segundo módulo. Bom, em relação à disciplina, eu costumo dizer que é uma disciplina bastante importante no curso de recursos humanos, pois ela vai minimizar alguns conflitos existentes em relação à introdução da organização, como também conceitos de alguns temas que nós, no dia a dia, confundimos, e na teoria é muito importante a gente saber exatamente o que cada tema significa. Bom, começamos agora com a primeira competência, que é modelos de gestão de pessoas. Nessa primeira competência, nós vamos abordar alguns temas, entre eles, introdução à organização, ambiente organizacional, pessoas como parceiros da organização, talento humano e capital intelectual, dois conceitos muito importantes que a gente precisa visualizar hoje. E, por fim, introdução à gestão de pessoas. Vamos iniciar falando sobre a introdução da organização. Eu gostaria de ler uma definição de Chiavenato, muito importante e muito significativa na área de organização. Chiavenato diz: organização é um sistema de atividades conscientemente coordenadas entre duas ou mais pessoas, onde a cooperação entre elas é essencial para a existência da organização. Pessoal, quando a gente entende organização, a gente entende que precisa haver uma coordenação de atividades entre no mínimo duas pessoas. Daniela, uma organização existe com apenas uma pessoa? Não. Já na definição a gente diz, no mínimo duas pessoas. E quais seriam os objetivos da organização? Isso é muito importante que a gente entenda. A organização ela não existe apenas por ela mesma. A organização ela existe também para suprir objetivos das pessoas que nela trabalham. Então, a organização, ela existe para que as pessoas consigam alcançar os seus objetivos individuais, as suas necessidades, como também as pessoas são importantes para a organização, porque é através das pessoas que a organização consegue alcançar os seus resultados. E qual seria o grande objetivo das organizações, pessoal? A lucratividade. Independente de qualquer situação, uma organização hoje, ela existe em prol de uma lucratividade, em prol de alcance de resultados. E para isso é necessário existir um ambiente organizacional. Um ambiente organizacional é como aquela empresa, aquela organização, ela se coloca no mercado. E aí hoje, dentro de teorias estudadas sobre organização, nós podemos destacar 3 momentos que foram essenciais no ambiente organizacional do conceito de organização. Seria a era da industrialização clássica, a era da industrialização neoclássica e a era da informação. Vamos para a primeira era, que é a era da industrialização clássica. Essa era, ela está compreendida entre os anos de 1900 e 1950. É um momento em que houve uma intensificação do maquinário dentro das organizações. Anterior a isso, houve a Revolução Industrial. Se a gente puxar um pouquinho para os nossos estudos de história, no ensino médio ainda, a gente vai entender que a Revolução Industrial foi um momento um pouco conturbado da história das organizações, onde o maquinário começou a ser muito mais importante dentro das organizações do que propriamente as pessoas.
Então, os empregadores, eles tinham todo o interesse de preservar o seu maquinário, até pelo custo que esse maquinário teve, mas que não valorizava tanto as pessoas. Então, foi um momento muito delicado, a Revolução Industrial, e a gente tem aí um pouco do resgate desses conflitos nessa primeira era. Essa primeira era entendia as pessoas como recurso. Do mesmo jeito que eu tenho uma máquina, eu tenho uma pessoa. Do mesmo jeito que eu tenho um armário, onde tem todos os meus arquivos, eu tenho uma pessoa. Então, na realidade, não existia uma preferência por pessoas. É muito importante que vocês visualizem isso e eu vou dar uma dica. Vai aparecer um link nessa gravação, onde esse link vai levar vocês a trechos de um filme chamado Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Claro que esse filme está todo envolvido no esquema da comédia, porque Charlie Chaplin ele vivia em relação a isso, mas ele demonstra bem o que as pessoas significavam para a organização naquele momento. Não deixem de visualizar, acessem o link que eu acho que vai ser interessante para vocês. Bom, e nessa era, um ponto fundamental foi a criação do primeiro departamento que cuidava das pessoas, que era o Departamento de Relações Industriais. Quando a gente diz assim, poxa Daniela, mas você acabou de dizer que a organização ela não preservava as pessoas, ela não cuidava das pessoas, e como ela lança um departamento para cuidar delas? A explicação é muito simples. Eles criaram um departamento para minimizar os conflitos entre os empregados e entre os empregadores. Na realidade, esse departamento ele não auxiliava em nada as pessoas, ele só minimizava para que as pessoas continuassem a produzir, para que o aumento da lucratividade fosse evidente nessas organizações. Bom, vamos passar para a segunda era, a era da industrialização neoclássica. Ela pega o fim da primeira era, que seria 1950, e vai até 1990. Nesse momento, as pessoas começam a ter uma importância perante as organizações. Então, as pessoas deixam de ser simplesmente recursos e passam a ser importantes para o alcance dos objetivos da organização. Com isso, aparentemente, as pessoas se tornaram mais motivadas. O mercado de trabalho aumentou e, consequentemente, houve também um aumento de produção. Se a produção aumenta, significa dizer que eu posso oferecer o meu produto em outros mercados. Eu deixo de exclusivamente oferecer o meu produto no mercado local e passo a ir para outros lugares. Isso foi muito importante para a economia, muito importante para as organizações. E aí vamos resgatar o conceito de departamento da primeira era, Departamento de Relações Industriais. Nessa era, esse departamento houve uma modificação, tanto a modificação no que diz respeito à nomenclatura, quanto na concepção deles dentro de uma organização. O novo departamento é chamado de Departamento de Recursos Humanos. Então, nós já começamos a nos deparar com conceitos mais modernos na área de recursos humanos. Esse departamento, ele não funcionava apenas no que diz respeito aos conflitos. Ele também funcionava em prol das pessoas. Então, foi nesse momento que começou a existir todas as atividades inerentes à área de recursos humanos, como recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, análise de cargos e salários, segurança do trabalho e assim por diante. Então, a gente começa a entender que as organizações passam a valorizar essas pessoas. E para finalizar essas eras, nós chegamos na era da informação, que é a era que nós estamos hoje. Foi iniciada em 1990 e permanece até os dias de hoje. Nesse momento, a gente tem um alcance tremendo no que diz respeito à concepção das pessoas dentro da organização. Ou seja, as pessoas hoje são extremamente importantes. As pessoas são vistas como seres dotados de inteligência, de habilidade, de capacidade, e isso as empresas precisam. As organizações precisam de todo esse conceito relacionado às pessoas para que ela possa realmente conseguir alcançar o seu resultado. Uma coisa que é muito claro dentro do nível organizacional é que uma empresa ela pode alcançar um nível de liderança de certa forma fácil, eu colocaria aí fácil entre aspas.
mas permanecer nessa liderança não é nada fácil. E aí, quanto mais eu tenho pessoas envolvidas nesse processo, com conhecimento, com habilidades, com destrezas, realmente eu consigo encontrar lucratividade. Bom, falamos do Departamento de Relações Industriais, primeira era, segunda era, Departamento de Recursos Humanos, e agora? Qual seria essa nova nomenclatura a ser dada para esse departamento? Departamento de Gestão de Pessoas. E aí finalizamos todo o ambiente organizacional onde foi construída a organização, entendendo que hoje, e é muito importante que vocês entendam isso, hoje estamos na era da informação. Bom, vamos falar um pouco sobre pessoas como parceiros da organização. Só reforçando o conceito da era da informação. Eu preciso das pessoas dentro da minha organização. Eu posso ter o material financeiro que for, eu posso ter a estrutura física que for, mas se eu não tiver pessoas que sejam produtivas, eu não consigo evoluir. Eu como organização. Então, mais do que nunca, as pessoas hoje precisam entender a importância dessas pessoas, dos seus funcionários, dos seus colaboradores dentro das organizações. Um ponto muito importante que a gente precisa entender é que dentro de uma empresa eu posso visualizar as pessoas de duas formas. Eu posso visualizar as pessoas como recurso e as pessoas como pessoas. Pessoas como pessoas, eu vou entender todo o aspecto individual desse indivíduo. Então, pessoa como pessoa tem uma aspiração, tem uma personalidade, tem um comportamento, tem uma atitude. São pessoas que individualmente se colocam nessa organização. E as pessoas vistas como recurso são todas as capacidades técnicas que essa pessoa tem e utiliza dentro das organizações. Então, se eu tiver que diferenciar pessoas de pessoas e pessoas de recurso, eu posso dizer que pessoas como pessoas são pessoas individuais. Pessoas como recurso são profissionais. Um outro ponto muito importante que eu me referi no início seria a diferença entre talento humano e capital intelectual. Eu acredito que vocês já tenham escutado essa expressão em algum lugar. O que é um talento? Talento dentro de uma organização é uma pessoa especial. É uma pessoa que tem um conhecimento, é uma pessoa que tem habilidade, é uma pessoa que tem uma atitude. Eu acabei de definir para vocês o que seria competência. Conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes que um profissional tem em relação a alguma atividade desenvolvida na organização. Significa dizer que se uma pessoa dentro da organização é um talento, essa pessoa ela tem algo especial. Esse algo especial que será desenvolvido nas atividades inerentes à organização. Uma coisa importante em relação às competências é que esse talento lhe proporciona uma competência técnica ou uma competência comportamental. Competência técnica é tudo que se sabe e tudo que já se colocou em prática sobre uma determinada atividade. E a competência comportamental é a atitude que você tem perante essa atividade. Então, hoje no mercado, mais do que nunca, as pessoas estão investindo na sua competência comportamental. Ensinar as pessoas a fazer qualquer coisa é relativamente fácil. Ensinar essas mesmas pessoas a ter atitude não é tão fácil. Então, por vezes, eu preciso encontrar no mercado profissionais com atitude, profissionais com competências comportamentais. Isso foi talento humano. E capital intelectual, o que é que seria? Rápido. Antes de falarmos sobre capital intelectual, deixa eu dar a definição de capital humano. Capital humano é um termo que a gente utiliza até na nossa disciplina. O que seria capital humano? Seria esse talento, né? Com algo especial, com uma competência especial, associada a um contexto organizacional. Então, a união dessas duas situações forma o capital humano. Então, o meu colaborador dentro da minha organização, ele pode ser considerado capital humano. Então, é uma pessoa que tem um talento, tanto ele tem um talento quanto ele desenvolve uma atividade.
inserida num contexto, um contexto que proporciona o desenvolvimento dessa atividade. E aí chegamos em capital intelectual. O que seria capital intelectual? A junção de 3 fatores. O capital interno, ou seja, tudo que eu tenho dentro da minha organização de processos, procedimentos, manuais. O meu capital externo, os meus fornecedores, os meus clientes e o meu capital humano. Então, se perguntar, Daniela, o que é capital intelectual? É a junção de tudo que eu tenho na minha organização e fora dela que vai contribuir para o alcance dos meus resultados. E, por fim, chegamos ao último ponto dessa primeira competência, que é um ponto um pouco mais delicado, que é os objetivos da gestão de pessoas. Esse objetivo a gente pode dividir em 4. Eu vou citar e depois eu vou tentar explicar com calma para vocês. O primeiro é a administração e estratégia de recursos humanos. O segundo, a administração da infraestrutura da empresa. A administração da contribuição dos funcionários e a administração da transformação e da mudança. Daniela, a gestão de pessoas cuida disso tudo? Cuida, no seu devido tempo, na sua devida forma. Como seria isso? Administração e estratégia de recursos humanos. A área de gestão de pessoas vai cuidar com que todos os seus colaboradores trabalhem em prol da o quê? Da estratégia da organização. E aí vem missão, visão, objetivos, princípios, tudo que envolve a organização como um todo. O segundo, a administração da infraestrutura da empresa. Eu cuidando da infraestrutura da empresa, eu estou garantindo que a prestação de serviço vai ser adequada. Se eu tiver uma infraestrutura adequada, eu tenho condições de trabalho. Se eu tenho condições de trabalho, eu tenho resultados alcançados. O terceiro ponto, a administração da contribuição dos funcionários. O que é isso? Responsabilidade no envolvimento e comprometimento dos funcionários. Hoje, um gestor de pessoas, ele precisa essencialmente estar junto do seu colaborador, estar junto do seu subordinado, entendendo que essa contribuição vai favorecer o seu envolvimento e o seu comprometimento. Isso a gente consegue avaliar em um instrumento na área de recursos humanos, que seria a avaliação de desempenho, que vocês, no decorrer desse curso, vocês irão estudar. E o quarto e último é a administração da transformação e da mudança. Pessoal, uma das coisas mais difíceis que existe dentro de uma organização é mudar. Até na vida pessoal da gente. Quando a gente diz assim, olha, isso vai deixar de ser feito dessa forma e vai passar a ser feito dessa outra forma, isso gera um desconforto tremendo. Porque nós temos uma tendência a viver naquela zona de conforto. Ah, eu já domino essa atividade sendo feita dessa forma, então vamos permanecer nessa forma. Então, o gestor de pessoas, ele precisa preparar os seus subordinados para esse tipo de situação, para assim minimizar os conflitos. Bom, pessoal, com isso, eu me despeço nessa primeira competência. Foi um prazer estar com vocês nesse momento. Aguardo vocês na segunda competência. Som direto. Denis Ramos. Imagens. Camila Silva. William Oliver. Interpretação de Libras. Davidson da Silva. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo. Joana Rodrigues. Edição. Lisandra Santos. Danilo Albuquerque. Professor autor. Daniela Coelho. Design educacional. David Souza Nascimento. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso. Carlos Pacheco. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Coordenação geral. Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em outubro de 2015,